língua portuguesa, ortografia, escrita correta e os porquês. Olá, minha gente, professor Nelson aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho em ortografia sobre o uso dos porquês. Vamos falar sobre isso daí, uso correto das palavras. Isso daqui é bem interessante. Então, fica comigo, olha só que legal que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, pegando primeiro, nosso conhecimento sobre os porquês. Lembre-se que nós temos 4 porquês aqui na nossa brincadeira, né? Quando nós falamos sobre os porquês, vamos lá, né? Quando a gente fala sobre os porquês, geralmente, sonoramente é a mesma coisa, mais uma vez, né? Lembrando que sonoramente não muda nada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que vai mudar, na verdade? O contexto em que eu emprego e, logicamente, a estrutura desses porquês. Então, eu tenho de saber que eles são semelhantes sonoramente, mas a escrita de cada um deles é diferente e é através do reconhecimento e da estrutura de lógica que a gente vai saber usar bonitinho. Então, veja só como isso daí funciona. Então, o primeiro porquê separado, sem acento. O segundo junto, sem acento. O terceiro separado, com acento. E o último, juntinho com acento. Muito bem, né? Se você fosse trabalhar a gramática normativa, ele começaria pelo primeiro explicando para você o que cada um deles é. Mas eu vou fazer isso daí de uma maneira diferente. Eu vou explicar para vocês através da lógica. Depois eu mostro a forma convencional, tá certo? Então vejam só. Se você observar bem essa estrutura, você vai perceber que ela segue alguns padrões de acentuação diferencial. Você percebe que os dois últimos têm o acento circunflexo e os dois primeiros não? Então, fique bem atento a isso daí. Então, o que a gente pode ver? Vamos trabalhar primeiro por comparação. Eu tenho 2 porquês. Vamos numerá-los de baixo para cima, que é para você entender bem. Ó. Vamos dizer que esse daqui é o número 1, esse daqui é o número 2, esse é o número 3, esse é o número 4. Tá bom? Então, estou trabalhando de baixo para cima. Então, eu quero que você perceba a semelhança entre o número 1 e o número 3. Os dois são parecidos. Diferença é que o número 1 tem acento circunflexo. O que nós sabemos disso a partir das regras de acento diferencial? Nós sabemos que o acento diferencial acontece entre palavras com a mesma escrita, mas de classes gramaticais diferentes. E sempre eu vou acentuar as palavras de maior poder, que são quais? O substantivo e o verbo. Então, eu sei que deve haver uma hierarquia entre 1 e o 3. Como 1 está acentuado, eu só tenho 2 possibilidades. Ou ele é um verbo, ou ele é um substantivo. Então, é simples, se você tentar conjugar, você não vai conseguir, né? Eu por quê? Tu por quê? Ele por quê? Não dá, não sai, eu não faço a flexão dele. Mas isso me dá uma orientação. Se não é verbo, ele é o quê? Um substantivo. Muito bem. Está aqui, vamos escrever substantivo nele. Tá bom? O número 3, então, ele vai ser o quê? Abaixo de verbo, porque se fosse verbo também seria acentuado. Qual é a classe gramatical desse porquê? Ele é uma conjunção. Tá bom? Ele é uma conjunção, enquanto esse aqui é um substantivo. Se o primeiro é um substantivo, então quer dizer que ele vai ocupar um papel de substantivo. E aí eu penso assim, já imaginou que interessante seria se eu tivesse um outro substantivo sinônimo a ele? Sinônimo, que eu poderia usar no lugar dele? Se eu tivesse um que fosse sinônimo e eu pudesse usar no lugar dele, seria muito fácil, porque toda vez que aparecesse esse porquê junto com acento, eu utilizaria essa palavra, e aí eu verificaria, como é o caso da palavra motivo. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu puder colocar no lugar de um porquê a palavra motivo, é o porquê junto e com acento. Tá bom? Porque tanto esse porquê quanto a palavra motivo são substantivos. E eles têm o mesmo significado. Eu vou fazer a mesma coisa lá em cima no terceiro. Porque ele é uma conjunção, tá? Ele é uma conjunção
tanto explicativa quanto causal. Então, o que eu posso colocar no lugar dele? Eu posso colocar a conjunção pois, para poder fazer esse tipo de relação. Então, o que eu sei? Se couber a conjunção pois no lugar do porquê, ele é junto e sem acento. Agora eu vou para o 2 e para o 4, né? A gente está trabalhando assim, pelas semelhanças. Perceba que o número 2, ele tem o acento enquanto o número 4 não tem. Por que esse fato? A palavrinha que, quando aparece no final, tá, da frase, perto de uma pontuação, eu imposto a voz. Já viu isso aqui? Eu digo assim, ó, você me pergunta, eu falo assim, o quê? Você diz alguma coisa, eu quero saber, então eu falo assim, por quê? Por quê? E eu imposto a voz no final. Essa impostação da voz no final é que dá a pontuação no quê, tá? Tanto quando eu uso só o quê, eu falo o quê ou por quê, esse quê, que é um pronome relativo, que aparece ali no final, ele vai receber o quê? O acento circunflexo na cabecinha dele, tá? Ele vai receber o acento circunflexo. Então, o que eu faço dentro dessa estrutura? Eu percebo que se tiver no final da frase, vai ser o quê? O meu porquê separado. E se não couber essa estrutura? Então vamos pensar agora antes de chegar ao número 4? Vamos imaginar que apareceu um porquê para mim na frase. Não é não? Eu gostaria de fazer, por exemplo, né, uma frase em que eu pudesse verificar tudo isso daí. Então, vamos imaginar o seguinte, eu construo assim, ó. Quero saber por que você não gosta de mim. Pronto, quero saber por que você não gosta de mim. Vamos verificar a existência e a colocação de cada um? Lembre-se que eu tenho uma hierarquia. Quando eu estabeleci essa numeração de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, eu comecei avaliando o poder de cada uma dessas palavras. O que nós sabemos? Que na gramática, o substantivo é a palavra mais poderosa, é a que vale mais de todas, por isso ela é a primeira. Tá? Na sequência, eu estabeleci o quê? Na comparação com as demais, aquela que tem força maior porque está acentuada, então é a número 2. Então vejam, a número 1 é porque é substantivo, e a número 2 é porque ela tem impostação de força maior que as demais, então ela é mais forte. Entre a 3 e a 4, eu usei uma estrutura também lógica. O meu porquê junto soma forças maior do que ele separado no de cima. Então eu chamei de número 3 e o outro número 4. Então o que eu faço? Eu começo aqui de baixo. Então pensa bem, eu vou lá em cima na minha frase e vou ver se o porquê é junto com acento. Então o que eu faço? Eu vou colocar a palavra motivo. Então eu começo assim, ó, quero saber, motivo, você não gosta de mim. Percebeu que essa palavra motivo, ela não se encaixa? Então, não pode ser esse número 1. O que eu faço? Eu vou para o número 2. Eu quero que você entenda o seguinte. Se esse número 1 servisse, como ele é mais forte do que os demais, eu não verificaria mais os outros. Por que não? Porque o mais forte manda. Tá certo? Então, olha só. Sair desse meu porquê, porque ele não serve, eu vou para o número 2. Então eu vejo, esse porquê que eu quero usar está no final da frase? Não, não está. Ótimo. Eu saio daqui e vou para o número 3. Então agora eu vou ver se serve o pois. Olha, quero saber, pois você não gosta de mim. Perceba que não dá para fazer isso, ó. Eu quero saber, pois você não gosta de mim. Não funciona, não tem sentido lógico. Então, o que eu sei? Que já que eu eliminei 1, 2 e o 3, só me resta o 4. Então, eu chamo dele de resto. O que é isso? Vejam só. Eu posso saber aqui, ó. Quero saber por que você não gosta de mim. Tá? Não é interessante isso daí? Agora,
Perceba que existe uma realidade bem lógica que determina o seguinte para a gente. Essa realidade é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho duas regras e eu só sei uma, eu sei as duas. Por quê? Se eu tenho duas condições e eu conheço uma, qual é a outra? É a que eu não conheço, logo eu conheço. Se eu tenho 4 regras, como é o caso dos porquês, e eu conheço 3 e não conheço uma delas, o que eu faço? Eliminadas essas 3, só pode ser a última. Então, isso funciona justamente dessa maneira. Então, eu vou estabelecendo por eliminatória. Só que não vamos desprezar uma situação. Eu vou trocar minha caneta aqui, que é para poder trabalhar uma cor diferente para a gente poder entender. Esse número 4, é óbvio que ele não é tratado como o resto dentro das gramáticas. Ele tem mais condições de verificação. A primeira delas é que determina que eu posso ter o quê? Uma pergunta direta ou indireta. O que é uma pergunta direta? É aquela que vem com interrogação, né? Falou assim, por que você não gosta de mim? Agora, uma pergunta indireta é aquela em que a questão é feita, mas eu não estou interrogando, né? É como a nossa frase aqui de cima, tá? Quero saber por que você não gosta de mim, tá? Eu não fiz a pergunta por que você não gosta de mim. Eu afirmei, eu quero saber. Isso é um querer meu. Então, é uma forma de perguntar sem fazer a pergunta, tá bom? A segunda condição é quando esse porquê separado vem acompanhado das palavras razão ou motivo. Lembrando que essas palavrinhas aqui, ó, podem vir subentendidas também. Elas podem vir subentendidas também, tá? É como no caso da nossa oração lá em cima. Ó. Quero saber por quê. Motivo ou por quê? Razão, você não gosta de mim, tá? Ela nem precisa estar escrita. Basta eu ter a noção de que eu poderia colocá-la que já funciona. E a terceira condição que a gramática propõe é o quê? É que diz que esse porquê separado é equivalente a expressão pelo qual ou pela qual. Tá? Então, quero saber por que motivo, quero saber o quê? O motivo pelo qual você não gosta de mim. Então, poderia ter a palavra motivo? O motivo, por quê? O motivo pelo qual. Então, essas são as 3 condições que a gramática apresenta. Mas a lógica me promove o quê? Que eu faça simplesmente a eliminatória dentro desse contexto. Simples assim. Vamos lá, voltando para a minha canetinha vermelha, eu agora vou caminhar um pouquinho. Veja aqui um quadro resumo daquilo que foi mostrado para vocês, não é não? Então veja o primeiro porquê lá em cima, junto e com acento, ele equivale à palavra motivo, sempre antecedida de uma palavra determinante, um pronome ou um artigo numeral, que são palavras que tornam esse porquê um substantivo, ele tem valor de substantivo. Veja o exemplo, eu não sei o porquê de sua amargura, eu não sei o motivo. Vejam lá, o porquê separado com acento, ele vem o quê? Ou sozinho na frase, então ele está perto de um ponto final, ou está no final da frase, tá bom? Nós temos aí a preposição e o pronome substantivo dentro dessa estrutura, tá bom? Aqui, ó, por quê? Ou então, eles não vieram e eu não sei por quê.
Pronto. O porquê junto, sem acento, que é o nosso terceiro caso, equivale à conjunção pois. Falou assim, o contexto equivale a uma justificativa. Então eu tenho uma conjunção explicativa ou causal. Ó, fui à praia porque estava calor. Então fui à praia pois estava calor. Eu estou explicando por que eu fui à praia. Tá? Depois, o último dos porquês, ele já é diferente de pois, ele não serve, tá? Ele é preposição mais pronome relativo, tá bom? Ele é então, por isso que o meu porquê pode ser substituído por pelo qual e as suas flexões, tá bom? Ele é, na verdade, um advérbio interrogativo, tá? Preposição mais pronome interrogativo quando eu tenho a interrogação direta ou indireta, tá bom? Então vejam só como que ele funciona ali em cima. Ó. Primeiro, por que você não foi à reunião? Perceba que eu tenho aqui a minha interrogação, ela é direta. E na de baixo, quero saber por que você não foi à reunião. O que eu tenho aqui é a mesma pergunta, só que sendo feita de maneira indireta. Bom, vamos lá. Olha só, vamos agora fixar, vamos treinar um pouquinho isso daí, utilizando os porquês que estão ali. Vamos fazer uma colinha para a gente poder garantir que a gente não erre? Vamos lembrar cada um deles o que é? Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse porquê, vamos começar pela ordem de valor. Eu sei que esse porquê junto e com acento equivale à palavra motivo. Eu sei que esse porquê separado com acento é final de frase. Eu sei que o primeiro lá em cima, junto e sem acento, ele equivale ao meu pois. E esse porquê, aqui ó, separado com acento, eu chamo ele de resto. Tá bom? Então vamos começar. Olha o que ele coloca aqui pra gente na letra A. Vamos checar? Eu vou começar sempre assim, olha. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Tá bom? Então, por quê? Porque eu vou seguir a hierarquia. Então eu começo aqui no número 1. Dá para dizer motivo você não realizou sua atividade? Não. Então tá fora. Vou pro 2. Tá no final de frase? Também não. Número 3, posso fazer a pergunta assim, ó, pois você não realizou sua atividade? Lógico que não. Então o que eu tenho aqui, o resto, que é o nosso porquê separado sem acento. Só estou escrevendo em maiúsculo aqui, que é para poder dar ênfase a essa brincadeira. Vamos para o de baixo? Não a realizei porque estava cansado. Então vamos lá. Na B, não realizei, motivo estava cansado? Não funciona. É final de frase? Também não. Dá para dizer, não a realizei, pois estava cansado? Dá sim. Então eu paro aqui. O que eu tenho é o meu porquê junto e sem acento, que é o meu pois. Olha a letra C. Esta é a razão por que discutimos tanto. Vejam só que já aparece a palavrinha razão aqui. Lembre-se que eu disse para vocês, quando a palavra razão, motivo vier escrita, é o nosso porquê separado sem acento. Mas vamos verificar? Olha aqui, ó. Essa é a razão, motivo, número 1, não funcionou. Não está no final de frase, dá para dizer, ó, esta é a razão, pois discutimos tanto ontem. Tá? Você fala, poderia estar numa relativa dúvida, mas só que, ó, esta é a razão. Eu precisaria ter um contexto para saber que isso daí é verdade. Como eu não tenho, eu uso o que eu tenho na mão. Palavra razão explícita ou subentendida, o meu porquê é separado e sem acento. Olha a letra D. Todos perceberam que estes foram os porquês? Dá para ir lá no primeiro e dizer todos perceberam que esses foram os motivos? Dá sim. Então o que nós temos aqui é o nosso porquê. Tá? Foram os porque ele está no plural, mas ele leva o acento. Os porquês de sua impaciência. Depois, letra E, está deprimido sem saber por quê.
Olha lá, dá para dizer, está reprimido sem saber motivo? De jeito nenhum. É final de frase? É sim, olha o pontinho final aqui, ó. Então, nós temos ali o quê? O nosso porquê separado, mas com acento. Tá? Separado e com acento. E último, não será porque foi reprovado no teste? Aí você fala, professor, tem uma interrogação ali, tá? Só que vamos verificar antes. Posso dizer, não será motivo foi reprovado no teste? Não. Vamos lá. Posso dizer, é final de frase? Também não. Posso escrever assim, ó, não será, pois foi reprovado no teste? Veja que eu estou dando uma resposta à primeira parte da questão. Ele está deprimido sem saber por quê. Então, o que eu faço nessa condição? Não será porque foi reprovado na prova? Essa interrogação que está embaixo, ela não quer dizer nada, porque ela, na verdade, é uma especulação. Se eu seguir a interrogação, eu erro essa questão. Por isso que a lógica é que vai me dizer que eu posso escrever não será, pois foi reprovado. Então, o que eu tenho aqui é um porquê junto e sem acento. É assim que essa estrutura funciona. Tá bom? Vamos ver mais algumas? Você já aprendeu? Vamos lá, vamos brincar. Olha só. Este seu porquê não me convence. Vamos lá. Posso dizer esse seu motivo não me convence? Com certeza. Então, o que eu tenho aqui? O nosso porquê junto e com acento. Tá? Depois, você não irá conosco? Por quê? Olha só o final de frase. Então, separado com acento. Olha só, 2 porquês me levaram a ter essa opinião. Posso dizer 2 motivos? Posso. Então, o que eu tenho aqui é o porquê junto com acento e no plural. Tá bom? Depois, o processo por que intercedi junto ao juiz foi um sucesso. Olha que estranha essa. Então, vamos lá. O processo motivo não serve. Não é final de frase. O processo, pois intercedi junto ao juiz, foi um sucesso, não tem sentido. E o processo, então, é o resto, não é? É o resto. É o nosso porquê separado. Mas veja, eu não posso dizer o processo pelo qual? Posso sim. Então veja lá como eu posso justificar essa estrutura. Veja lá na J. Não entendemos por que ele quis voltar sozinho. Vamos lá. Não entendemos motivo ele quis? Não funciona. Não é final de frase. Eu vou dizer, não entendemos pois ele quis voltar sozinho. Não funciona como porquê. Tá? Então me sobrou o resto. Então o que eu tenho? É o meu por que separado sem acento, que poderia simplesmente estar acompanhado da palavra não entendemos por que motivo ele quis voltar sozinho. Vejam só. Olha a letra K. Fazemos sempre nossa obrigação porque somos responsáveis. Vamos lá. Fazemos sempre nossa obrigação, motivo somos responsáveis. Não serve, não é final de frase. Tá? Fazemos sempre nossa obrigação, pois somos responsáveis. O pois serviu. Então, que eu tenho uma conjunção, então ele é junto e sem acento. E o último, deve haver um porquê para tudo isso. Então, deve haver um motivo. Eu ia escrever motivo aqui, hein? Deixa eu lá. Posso dizer, deve haver um motivo para tudo isso? Então, o meu porquê... Opa. O meu porquê é junto e com acento nessa brincadeirinha. Então, olha aí, mais uma vez, não é não? Nós estamos aqui e um bom estudo para vocês do professor Nelson Sartori. Grande abraço!